Olá a todos, sou o Flávio e quero dar as boas-vindas nas comemorações de 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Esse é o nosso podcast Quem é Jesus para você? Em nosso 8º episódio, vamos conversar sobre Jesus, o Senhor e Mestre. Sabemos que Jesus é reconhecido por vários de seus atributos: amigo, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Mas hoje, nossa conversa girará em torno da presença de Jesus como Senhor e Mestre em nossa vida. Temos hoje conosco 3 convidadas muito especiais: a Valéria, Olá a todos. a Luciana Marques Oi, boa noite. e a Renata Menezes. Boa noite. É uma alegria ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Igualmente. Antes de começarmos nossa conversa, gostaria de ler palavras de Jesus registradas no Evangelho, escrito pelo apóstolo João. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou Senhor e Mestre, lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem." João, no capítulo 13, nos versículos 12 a 17. É inegável que a missão de fazer o que o Senhor Jesus nos manda é muito difícil. Podemos dizer que impossível, se tentar seguir esse caminho com as suas próprias forças. Por isso, a boa notícia. Vejamos as palavras de Jesus que João registra no capítulo seguinte: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e a ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês." João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17. Então, eu gostaria já de começar fazendo a primeira pergunta para vocês, tá bom? Ok. Para começarmos, gostaria de ouvir de vocês como começou a caminhada de vocês com Cristo e como que vocês chegaram à Igreja Bethesda Brasília. Eu sempre fui uma adolescente bem querendo fazer tudo na vida, né? Principalmente ir para a rua. E meu pai sempre foi daquele que proibia a gente de ir para a rua. Se a gente tivesse que ir para uma festa, alguma coisa assim, tinha que ter horário. Não podia passar das 10. E todo mundo sabe que no nosso tempinho, depois das 10 que começavam as festas, as baladas, né? Então eu queria curtir sempre um pouco a mais e levava surra por isso, né? Meu pai nunca foi de igreja, meu pai sempre... Assim, meu pai tinha um boteco, né? Um bar, meio comércio. E a gente, então, viveu... Eu fui criada ali naquele meio, tipo, todo final de semana ter bingo, e a gente tá ali em cima no balcão, vendendo, atendendo, né? Com 9 anos de idade, você tá ali, cara, em vez de você estar curtindo, estudando, talvez, eu nunca gostei de estudar, mas, enfim, sempre gostei mais de bagunçar mesmo. Mas a gente tinha que ter o compromisso de todos os dias estar ali no comércio ajudando meu pai, né? Era um bar com a oficina, então, enfim, 4 horas da manhã se levantava para poder arrumar as coisas. A vida foi bem complicada de criança para adolescência. Então, toda a brecha que tinha, a gente queria estar o quê? Eu mesmo, particularmente, eu queria estar na rua,
saí. Então, eu não fui uma... Assim, eu sempre... Eu posso falar que eu honrei meus pais, né? Na medida do possível, a gente queria estar honrando, mas ao mesmo tempo a nossa carne queria estar desejando outras coisas, né? Rua. Então, assim, minha mãe, muito temente a Deus. Eu falo que minha mãe é muito temente a Deus, mas assim, não foi paz de tipo assim, pegar você na sua mãozinha e vamos ali para a igreja, vamos que vai ter o culto. Mas na parte da minha adolescência, já tipo, eu vi que minha mãe já estava mais fervorosa, né? Que eu fui batizada, acho que com 13 anos, hoje eu tô com 44. Então, assim, vamos colocar aí há 31 anos atrás, eu tinha aquele desejo de estar na igreja, porque eu via que era uma, vamos falar assim, um meio para a gente poder estar na rua com outras pessoas, mas ir para a igreja não com aquele compromisso de estar seguindo a palavra, sabe? Porque não foi passado isso muito para a gente. Mas eu tinha, assim, temor de Deus nessa época, né? Porque eu queria assim, estar nesse meio, porque eu sentia a presença do Espírito Santo na minha vida desde então, né? Cheguei aí para a Igreja Católica, né? Mas eu nunca me dei conta na Igreja Católica porque eu achava errado a gente entrar na igreja e fazer o sinal da cruz ali de frente para uma imagem. Eu nunca gostei. Mas, enfim, ia porque mãe e pai ficavam falando que tinha que ir para a igreja, aquela coisa toda. Então, você acaba, né? Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Então, tá, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então, assim, depois de um tempo, não sei dizer qual foi a época certa, aí fui para Batista Central, que foi em 93, que aí eu conheci Jesus mesmo como Salvador único. E aí quis me batizar nas águas, fiz parte do coral El Shaddai. Então, assim, lá na Igreja Batista Central de Brasília, do Pastor Vilarindo, para quem conhece ali na L2 Sul, né? Então, assim, comecei a ir, frequentava, ia para retiros, ia para acampamento. Então, assim, eu sentia um mover dentro de mim, né? Mas é lógico, você que não tem uma estrutura firmada na sua casa, o que que você faz? Você anda numa balança. Eu, tipo, eu estava bem na igreja, daqui a pouco eu ia para o mundo, né? Ficava, eu gostava de uma farrinha, eu namorei cedo. Então, assim, com 9 anos foi meu primeiro beijo. Então, tipo assim, você queria curtir, você queria, né? Mas eu quebrei muita cara com isso, porque você procura na rua uma coisa que você não tem em casa. Lógico que eu sempre tive meus pais apoiando ali questão de família, né? De você almoçar fora todo final de semana. Sempre tivemos isso. Então, assim, tem aquele elo, aquele cuidado dos pais com os filhos. Eu tive isso. Mas essa parte da igreja eu não tive. Eu fui me achando, vamos falar assim, eu fui me achando, né? Tanto no coral quanto a um acampamento. Aí minha mãe, com o tempo, começou, o pessoal lá da igreja começou a fazer toda semana tinha pregação lá em casa, tinha um culto, né? E aí tinha um louvor, o pessoal ia tocar teclado, o pessoal do louvor, né? Enfim, levava a palavra. Mas, assim, aquilo ali era gostoso. Mas você, como adolescente, você quer o quê? Você não quer ficar no meio da Bíblia, você não quer ficar com o pessoal. Era gostoso, eu sentia, assim, o Espírito Santo. Mas você queria alguma coisa a mais, só que eu acho que eu não me entendia por gente nessa época, não. Porque eu queria era a rua mesmo, eu queria era curtir, sabe? É a imaturidade mesmo Assim, você não foi ocasião, orientada né? direito. Eu acho que faltou isso, né, pra gente. Mas, assim, uma coisa que eu sempre vi na minha mãe, ela sempre foi muito fervorosa e temente, né? E minha mãe sempre falava para mim que eu falo assim que eu conheci Deus
posso falar com aos olhos da minha mãe, porque minha mãe conta que eu não era para ter essa perna direita, né, por causa de uma bactéria que eu peguei quando eu era criança. Então, assim, meu pai me levava em centro de macumba, meu pai me levava lá em Abadiânia, meu pai me levava em todo canto que falava assim, não, leva que a sua filha vai ser curada, leva que sua filha vai... E minha mãe estava cansada dessa vida. E aí, minha mãe, no dia que o médico falou que tinha que amputar minha perna, foi aonde minha mãe conheceu Deus verdadeiro. E aí, dali para cá, acho que a gente foi se agarrando mais na minha mãe por essa, né, como é que te diz? Esse poder A mesmo de fé, Deus né? agir na vida dela, a fé que A ela fé. tinha demais, né? Por acreditar em Deus e que ele poderia fazer o milagre na minha vida. E foi feito, tanto é que eu tenho minha perna hoje, né? Até glória a hoje eu Deus. tenho Glória a minha perna. Eu Deus. tenho Que até a bom. marquinha da bactéria que tomou a perna toda, que era para ter sido amputada, mas não foi, porque minha mãe foi temente a Deus e entregou minha vida a ele. Então, assim, eu falo que da adolescência para a juventude, eu tomei muitos tombos na vida. Porque, assim, eu tive uns 4 namorados que eu nunca pensei em casar na minha vida. Nunca pensei em casar. Eu era daquela que namorava. Se desse bem, beleza, a gente ficava namorando. Ah, não, terminava. Namorava, terminava. E nisso a gente vai aprendendo, a gente se entristece porque a gente acaba colocando a confiança numa pessoa e a gente quebra a cara e vê que aquela pessoa não é aquilo que você estava procurando. E você vai lá e termina. E aí teve um momento da minha vida, isso já não lembro, não vou saber dizer, mas eu acho que foi na tipo 2001, 2000 o Túlio eu conheci em 2003. A gente começou a namorar em 2003. Vamos colocar 2000, 99, 2000. Eu, tipo, falei assim para Deus, Senhor, cansei. Cansei dessa vida. Não aguento mais. Então, assim, eu não quero mais quebrar minha cabeça com homem nenhum. Se tiver que aparecer algum homem, vai vir aqui na minha porta. Né? Então, eu acho que isso já é assunto para outra. Mas, assim, o Túlio bateu na minha porta, foi lá com os meninos, foi aniversário do meu irmão, ele levou o Caio e a Carla. Então, assim, foram 2 anos que eu passei da minha vida, tipo assim, não, tem que esperar um milagre. E Deus agiu, e eu me transformei, comecei a namorar com ele e tal, em 2003. E nisso eu fiquei tranquila, porque ele era da igreja, ele era da Assembleia de Deus, morava na vila, era uma paixão antiga minha, com 9 anos de idade, coisa que eu vi, sabe, assim, há muitos anos atrás. Eu falei, gente, como é que pode? O cara tá aqui na minha porta agora. E, tipo assim, a gente namorou, noivou, casou. Mas, assim, nesse meio termo de de namoro, ele trabalhava com... Vou chegar na parte da Bethesda. Ele começou a fazer curso de corretor de seguro. E aí ele começou a ter as amizades e aí conheceu o Elenay. Você não chegou a conhecer Sim, o conheci Elenay ele, da né? Jerusa? Aham. Então, aí eles trabalhavam juntos. E nisso o Elenay chamou o Túlio para poder ir na Bethesda, né? Que era ainda É lá lá na na 13, Asa na Norte, né? 14, Na 13 Asa 14, alguma coisa assim. E não, não vou. Aí chamou o Túlio para ir no churrasco na casa dele. E a gente não chegou aí na Bethesda, não fomos na Bethesda. E a gente foi para esse churrasco. Chegando lá no churrasco, quem é que tá lá? Rodrigo. E aí vai, troca, acho que a Cíntia, eu não me lembro se a Cíntia tava, né? Não sei, eu acho que ela tava com a barriga, alguma coisa assim, já estava grávida, não lembro direito. Mas, enfim, a gente conheceu eles ali, nesse churrasco, dali a gente começou a ir. E aí a gente começou a vir para Bethesda. Aí depois saímos,
Tipo assim, sabe, você está conhecendo a igreja, mas você está na Batista Central, porque a gente era da Batista Central. Eu era da Batista Central. Então eu ia muito na Batista Central. Mas eu gostava do aconchego da Bethesda, porque, querendo ou não, o pastor Rodrigo e a pastora Cíntia sempre foram acolhedores. Então isso sempre marcou a gente, porque eles são daqueles que abraçam mesmo quando você está precisando, né? Não só está precisando, eles são assim mesmo, né? De abraçar. Abraça até que machuca, né? É, Ele abraça, ele aperta, né? aperta até machucar. Então foi isso. Aí a nossa vinda foi através desse convite do Elenai para ir na casa dele. Dali a gente conheceu e viemos para cá, para Bethesda. Teve idas e vindas, sim, né? Tanto é que a gente ficou um pouco afastada, mas eu voltei, já estava grávida do Arthur, né? O Arthur em 2009 nasceu. Então assim, fiquei um bom tempo na Bethesda. Depois saí de novo da Bethesda. E aí, enfim, eu na época da pandemia, eu vou para outra igreja, eu vou para outra igreja. E aí a gente foi para a Geração Eterna, que o pastor Marcos era da Batista Central e ele abriu a Geração Eterna ali no CIA. E ficamos nessa, lá na Vila, que era uma igreja onde minha irmã frequenta, e na Geração Eterna, mas tinha saído da Bethesda. Aí fiquei nesse, sabe? Sabe quando você não tem, assim... Eu falo assim, que eu nunca tive um incentivo. Eu fico achando assim, gente, a menina conhece a palavra, a menina fala assim, a menina... Mas eu não tive isso. Eu comecei a ter mais intimidade, vamos falar assim, com Deus. Acho que a partir do momento que você casa, que você tem filho, aí você vai procurar Deus, né? Aí você vai... Você vê que você está na completa dependência de Deus. É. Então, assim, foi assim. E aí, até que eu tinha saído, na pandemia, saí, não quis voltar, não queria voltar de jeito nenhum para Bethesda, por causa de questão de horários, que nunca coincidia. Houve um probleminha, houve uma falha, que até a Cíntia sabe, a gente conversou depois disso. Ela foi na minha casa, a gente fez um almoço lá, ela e o Rodrigo. Aí, por que vocês saíram? De repente, foi assim. E eu... Então, aconteceu isso, eu não estava gostando. Questão de horário, né? Tipo assim, começava, vamos supor, começava 10h30 o culto e não tinha hora para acabar. Ou então, às vezes era para começar às 9h30 e só começava lá para as 10h30, 11 horas. E para você que tem que ir para casa para fazer almoço, aí eu saí por causa disso. E aí, quando ela foi lá em casa, a gente conversando, ela, não, minha irmã, calma, não foi isso que eu quis dizer. Porque eu conversei com ela e ela falou assim, sinta-se à vontade, né? A porta está aberta, se quiser sair. Mas assim, não foi no sentido, tipo assim, tô nem aí para você. Não foi isso que ela quis dizer. Mas eu tinha entendido dessa forma, né? Eu fiquei até chateada com ela. Fiquei mesmo, fala aqui, que fiquei chateada com ela, com o Rodrigo. Coitado, né? Mas foi mais por ela, porque ela que eu conversei foi mais com ela. Mas assim, sabe aquela dor, e você querendo voltar, mas você não queria voltar por causa daquela dor ali, do jeito que ela falou com você? E eu fiquei muito com aquilo. Então passou 2 anos, quase 3. E quando ela foi lá em casa, a gente pediu perdão, eu pedi perdão para ela me pediu perdão, a gente conversou. Ela realmente mostrou que não era isso que ela tinha passado para mim. Ela queria deixar livre, né? Tipo assim, se realmente você não está à vontade, né? Você pode se mudar para outra igreja, não tem problema, né? Mas não do jeito que eu levei ao pé da letra, né? Você sabe, sanguínea, né? Hoje eu sou sanguínea, eu entendo que eu sou sanguínea. Você quer dar patada e correr e pronto, e né, vai para outra. Mas, enfim, graças a Deus a gente teve essa conversa. E aí, pelo outro convite, de uma tal de uma feijoada lá no seu condomínio, né? A feijoada beneficente, que você até chegou e falou assim, volta, tá diferente, né? Volta, porque agora tá tendo horário, não sei o que. Eu falei assim, eu vou, mas vou ver. Né? Aí falou também da questão do curso de batismo, que também estava começando ali, né? E olha que eu vou te falar que o Arthur foi uma porta assim que
que eu acho que a decisão dele foi o que fez a gente voltar para Bethesda. Foi a feijoada, por ter mostrado para a gente que estava mudada a situação aqui, né, questão de horário. Mas o Arthur, acho que foi o principal, porque a gente estava indo na igreja da minha irmã, teve também classe de batismo. Teve a oportunidade para ele se batizar lá, e ele não quis. A gente estava indo na geração eterna, teve a oportunidade para ele se batizar lá, e ele não quis. Então, tipo assim, sabe aquele feedback, assim, cara, tem que ser, vai ser, na hora certa. E aonde que o Arthur quer se batizar? Bethesda, toma lá na tua cara, Renata, e volta e faz a tua parte, porque é ali que tu tem que estar junto com a sua família. E hoje entendeu? ele então, tá é isso. Tocando com os adolescentes, né? No louvor, né? Tá participando dos ensaios, né? Sim, que legal, sim. né? Então, assim, foi assim aquela luz no túnel para mim. Porque realmente a nossa carne se machuca com besteira. Porque isso, depois que eu sentei com a Cintia e a gente conversou lá em casa, eu vi que, cara, eu fiz uma tempestade num copo d'água que não era para ter feito. Era para eu ter chegado na mesma hora que eu fiquei magoada. Oi, irmã, é o seguinte, olha, sabe? Isso, porque né? assim, a mulher tem isso, né? Tá no Sim. TPM, às vezes a gente dá uma resposta e não foi daquele jeito que a gente queria ter colocado. E aí acaba magoando sem querer magoar. Então, assim, eu fiquei me segurando e Deus me mostrou que aqui era o nosso lugar desde o início, né? Eu que fui teimosa, porque desde o início eu vi o tanto que a Bethesda fez na minha vida e está fazendo até hoje. Eu quebrei a cara, tive tombos e feios, mas eu vejo que aqui é um lugar que te abraça mesmo, que te coloca no colo, sabe? Que te dá aquele apoio quando você precisa. E olha o que eu passei com o Arthurzinho quando ele nasceu, que eu precisei. E eles estavam ali, ó, disposto a, sabe, pagar o preço pela gente, vamos falar assim. Eles se doaram mesmo, de coração. E se doam até hoje, né? Então, é isso. O que fez eu voltar foi isso. É um resuminho, mais ou menos. Eu falo demais, né? Mas, assim, eu tentei colocar o mínimo que eu lembrei aqui, mas é isso. Eu nasci num lar cristão já. Quem se converteu primeiro e se tornou membro da igreja presbiteriana foi meu bisavô materno. E aí isso foi passando, então, para a geração da minha avó, da minha mãe. E aí, quando eu e minha irmã nascemos, nós já nascemos nesse lar cristão. A gente já nasceu dentro da igreja, assim. Então, não teve, assim, um momento de virada para mim, assim, do tipo, nossa, agora eu aceitei Jesus. Não, foi uma coisa que foi sempre natural, porque sempre esteve ali, né? Então, assim, ao longo da minha vida, eu estive em congregações diferentes, mas sempre na igreja presbiteriana. E já adulta, assim, eu já estava casada, já estava com os meus 2 filhos pequenos ainda, eu comecei a ter alguns questionamentos, assim, do tipo... Eu olhava lá para cima, para o púlpito, e eu só via homens. E aí eu pensava, nossa, mas por que as mulheres aqui... Por que eu estou achando normal isso, assim, que as mulheres não participem de nada que seja decisório? Sabe, assim, a gente está ali para apoiar, para cuidar das crianças, para botar as flores bonitas lá na frente, para cantar. Mas por que as mulheres não participam das decisões aqui na igreja? Então, essas coisas começaram a me incomodar, sabe? E mais ou menos de 2016 em diante, eu fui sentindo que a igreja foi tomando um caminho que era um caminho de uma leitura muito fundamentalista da Bíblia, que era um caminho assim de um conservadorismo extremo, que eu não estava mais me sentindo naquele lugar, eu não estava mais me achando naquele lugar, não estava conseguindo mais me enxergar ali, me encaixar ali. Estava muito diferente das coisas que eu de fato acreditava e que eu acreditava porque eu tinha estudado a palavra desde criança naquela igreja, né? Aqueles eram os ensinamentos que eu tinha aprendido ali mesmo com a Bíblia. Então, assim, estava tão diferente, sabe? Então, eu não estava conseguindo me achar mais nesse lugar. E foi acontecendo um movimento de afastamento meu, assim, da igreja,
não queria me afastar de Deus, não queria me afastar de Cristo, e eu achava que eu tinha que ter uma igreja, porque eu precisava dar essa oportunidade para os meus filhos também de estarem no lar cristão e de que eu pudesse cumprir também o compromisso que eu fiz com Deus, com o Espírito Santo, quando eu batizei os meus filhos, né? De criar eles na igreja, de orar com eles, de ler a Bíblia com eles. Então, eu achava que essa era uma obrigação minha, eu não podia ficar sem uma igreja. Então, foi um afastamento que foi acontecendo. Ele demorou um tempo, não foi abrupto, ele demorou um tempo. Eu vivi como se fosse um luto mesmo, porque aquela era a igreja que eu estava desde que eu tinha nascido, e era a igreja da minha família por gerações, né? Então, assim, para mim foi doído esse momento, assim, essa separação de realmente ver que aquele vínculo não ia mais poder ser mantido. Eu estive em outras igrejas, eu estive em 2 igrejas antes de chegar aqui a Bethesda. Foram igrejas que me receberam muito bem, muito queridos, mas ainda não tinha dado aquele match, sabe? Assim, não tinha dado aquela liga, ainda não tinha acontecido. E um dia eu estava, já bem recente, isso foi ano passado, eu estava mexendo no Instagram e me apareceu uma postagem do reverendo Ricardo Gondim, que é o pastor que fundou a Igreja Bethesda, né, lá em São Paulo, tal. E ele é um ex-presbiteriano também, né? E eu gosto muito de escutar ele e ler as coisas que ele escreve e escutar as coisas que ele fala. E eu falei, caramba, eu vou visitar a Igreja Bethesda aqui em Brasília, né? Eu já tinha tido uma tentativa de visitar a Bethesda alguns anos antes. Eu tinha estado na congregação, ainda era na Asa Norte, mas era um outro momento. Os nossos filhos eram muito pequenos ainda, era um outro momento familiar, que eu achava que eu ainda precisava ficar na igreja que eu estava. E agora a situação era diferente. Então, eu falei, vou visitar a Bethesda. E eu cheguei aqui e, por coincidência, era o aniversário de 14 anos da igreja. Coincidência porque, assim, são coisas que o Espírito faz, né, gente? Que a gente não explica, né? Eu cheguei aqui bem no dia que era o aniversário de 14 anos da Igreja Bethesda. Sentei no fundinho. E quando eu olhei para frente, era uma pastora que estava trazendo a palavra. E essa pastora era uma pastora convidada, acho que era Jaqueline, o nome dela, que ela é da Igreja Bethesda de Roraima. Depois eu vejo o pastor Rodrigo e a pastora Cíntia. E eles receberam nesse dia o pastor Daniel como um pastor também da igreja. Então, quando eu olhei para frente e eu vi assim, meu Deus, tem 2 pastores e 2 pastoras. E eles estão ali em pé de igualdade. Isso não é nem uma questão que a gente está conversando. Você pode viver a sua vida de fé assim? Eu nem sabia que isso podia ser possível. Entende? Assim, eu sabia que isso existia em várias igrejas, que existiam pastoras, mas eu não tinha experimentado isso ainda. De olhar para frente e ver essa representação assim de 4 pessoas, né? E ambos estavam, as 2 mulheres e os 2 homens estavam ali em pé de igualdade. Então, assim, qualquer coisa que eles falassem teria a mesma força, a mesma forma, seria recebido da mesma forma pela comunidade. E isso me tocou demais, porque me tocou justamente num dos pontos que era um dos pontos que eu estava nessa briga com a igreja, entende? Então, assim, eu comecei a chorar. E eu pensei, meu Deus, o povo vai pensar que eu sou doida, porque eu cheguei aqui no primeiro dia, eu nem conheço essas pessoas aqui, estou aqui chorando loucamente, né? E eu ainda estava tentando era conter o choro, porque minha vontade era de chorar, de soluçar, assim, de soluçar. E eu fiquei segurando, para pensar que eu sou muito doida, né? E teve esse momento, então, de emoção, em que eu consegui ver caramba, será que eu achei o lugar, né? E aí eu comecei a vim vindo sozinha primeiro, depois eu trouxe as crianças também, eu marquei uma conversa lá com o pastor Rodrigo, com a pastora Cíntia, que eu pensei assim, não, gente, eles têm que me conhecer e eu tenho que conhecer eles têm que saber a minha história para eu contar, né, da onde que eu tô vindo, o que eu tô trazendo na minha bagagem aqui, né? E foi maravilhoso, porque eles me receberam essa coisa fofinha que eles são, né? Assim, super queridos, abraçativos. Eu recebi muitos abraços quentinhos, entendeu? Fui muito, muito bem recebida, muito queridos. E eu fui vindo até o dia que eu realmente percebi, assim, cara, agora eu estou tomando uma decisão. Agora eu achei o meu lugar, acho que é isso que o Espírito está me mostrando, eu achei o lugar. E aí eu finalmente, então, pedi a minha transferência formal da igreja, que eu estive por último, da igreja presbiteriana que ainda era matriculada,
E aí isso foi uma transformação mesmo, assim, para mim. Porque aí eu realmente aconteceu, assim, entendeu? Formalizou a situação. Agora eu estou em outra igreja, eu estou nessa igreja, eu encontrei um lugar onde eu quero estar, onde eu quero compartilhar com as pessoas, onde eu quero que os meus filhos também se sintam acolhidos e vivendo a fé e aprendendo e caminhando, fazendo seus próprios caminhos de fé. Então, essa é a minha história de chegada Que lindo. até a Bethesda. Eu não sei se tem que pedir transferência, né, para cá, porque eu nunca pedi, mas eu me sinto em casa. Aqui é ótimo. acolhedor, Isso é muito bom, então. né? Eu vou pedir depois que a produção, depois ela pode recapitular esse momento dos 14 anos, aí ela coloca aqui pra Sim. gente, Ótimo, né? só pra você É mesmo, né? recapitular todo esse momento que você falou, tá bom? Tá bom. E essa comunidade hoje quer ter a alegria e o privilégio de chamar você de nosso pastor. E em nome da Bethesda, eu convido a pastora Elisângela, a pastora Cíntia, a retirarem suas estolas e a colocarem sobre o Daniel. Senhor Jesus, nós te somos gratos, porque o Senhor sabe os tempos e as horas, porque o Senhor é quem chama, o Senhor é quem prepara, o Senhor é quem escolhe. Deus, esse momento é muito significativo para mim, porque essa igreja mora no meu coração. Antes de fazer parte da Bethesda, a Bethesda já morava no meu coração, pelas referências que eu tinha. E eu tenho a grande satisfação de ter o meu ministério reconhecido na Bethesda por 2 mulheres pastoras. Isso fala demais ao meu coração. É essa igreja que eu quero que a minha filha cresça, meu filho cresça. Deus dando dignidade igualmente a todas as pessoas. E é esse o evangelho que eu quero pregar. Bem, minha vez agora, né? É bom escutar, né? Mas falar às vezes é um pouquinho difícil. Mas a minha caminhada, assim, com Cristo não aconteceu na infância, nem na minha adolescência, né? Na verdade, a minha mãe chegou... Eu não tenho meus pais hoje, né? Minha mãe faleceu. Meu pai, quando eu era muito pequena. Minha mãe, logo na minha adolescência. E eu morava em Formosa, não é? De Brasília, né? Goiânia, né? E eu me lembro que a minha mãe... lá era muito pequenininho, só tinha uma igreja, né? Perto da rodoviária. E ela chegou a aceitar Jesus. E aquilo foi ótimo pra gente, né? Porque, igual a Renata fala, criança quer rua, né? E ali muito pequena, sem entender aquilo tudo. Mas alguns eventos aconteceram. A minha mãe, por ter terras, assim, do meu pai, né? Meus irmãos queriam vir para a cidade por conta dos meus sobrinhos para estudar. Decidiram vender a fazenda do meu pai, né? Minha mãe precisou ir para organizar isso. Naquela época, gente, aí já tira a minha idade, né? Já me condeno aqui. Naquela época, transporte não era uma coisa muito acessível, né? Então, assim, a minha mãe ia para Colinas, que era a cidade, né? De carona. E para voltar também dependia de carona, né? E nisso eu lembro que a gente ficou um tempo lá na fazenda, porque não tinha lugar. Quando estava vindo alguém para a cidade, não nos cabia, na verdade, né? Porque os carros sempre auxiliavam a vizinhança. E quando a gente conseguiu retornar, a gente estava muito feliz, né? Poxa, vamos para a igreja, ver todo mundo. Gente, aí eu falo que esse foi o meu primeiro contato aí, necessário até para explicar o depois.
naquela época você não podia faltar à Santa Ceia, né? Era uma coisa gravíssima você faltar à Santa Ceia e não justificar. Mas como justificar? Não tinha telefone, né? Os acessos eram bem complicados. E nisso eles chamaram a gente à frente, né? E eu falei, criança fica na expectativa, vão fazer alguma coisa ali. Gente, mas foi uma experiência não tão boa. Naquele momento falaram que a gente não fazia mais parte do corpo, porque a minha mãe tinha faltado de forma injustificada à Santa Ceia. Eram muito rigorosos, né? Enfim. E essa situação toda para falar, porque assim, aquilo ali teria sido a minha chance de caminhar com Cristo, né? Mas não foi ali. Mas eu penso que Deus, ele de uma forma linda, ele vai nos cercando assim, né? Vai nos trazendo com cordas de amor. E aprove, né? A minha adolescência, aconteceram alguns fatos, porque em cidade pequena é bem diferente, né? Assim, as pessoas nos olhavam de uma forma diferente, como se a gente fosse o pecado em pessoa, Excomungado. né? A gente, na verdade, eu falava, poxa, alguns colegas se afastavam de mim na escola. E eu sei que isso marcou a minha mãe. Eu era muito pequena, né? Não entendia as coisas direito, assim, mas eu sei que isso marcou a minha mãe, porque ela foi para um outro lado, né, de crença. E nessa crença eu fui introduzida, né, alheia, sem entender, mas assim, e a gente foi naquilo, e eu acreditando que aquilo que fosse o certo. Aí veio a minha adolescência, aí perdi a minha mãe com 13 anos, né, minhas irmãs continuaram. Aí foi o ponto que eu vim para Brasília, morar com as minhas irmãs, né? E aqui, para mim, foi tudo muito novo. E naquela vida estávamos, naquela vida ficamos. E de vez em quando eu me questionava, eu falava, gente, isso não está batendo. Por que eu tenho que fazer isso? E eu comecei a me questionar por que eu tinha que participar de determinadas ações que meu coração não estava sendo entregue. Não era genuíno. Eu fazia para agradar minhas irmãs e para agradar a pessoa e por conta, né, da circunstância em si. E teve um dia que eu falei bem assim, hoje vai ser diferente. Aí, né, a pessoa chegou na minha casa, fez todos os trabalhos, eu não vou citar, né, por conta de uma questão de ética até. E eu falei, hoje eu não vou. E isso gera uma revolta no mundo espiritual, né? Você trava uma briga, literalmente. Eu lembro que foi um pouco conturbado o ambiente ali, mas eu falei, eu não vou. E eu lembro que a cama do meu irmão estava assim, eu puxei a beliche e puxei a parte de baixo da cama. E ali eu acho que foi a primeira vez que eu chorei genuinamente para Deus, assim. Eu falei, Senhor, isso não está me agradando. Eu não te vejo aqui nas atitudes que eu faço. Se o Senhor é Deus, mostre a mim, né? Qual o teu propósito? Eu não quero essa vida. Eu não enxergo isso para mim. E foi quando algumas coisas aconteceram. Eu comecei a não querer participar daqueles rituais. Aí falavam que eu estava rebelde, que tinha que fazer algumas coisas, né? Para que eu voltasse. Eu só vendo as minhas irmãs assim afundando, na verdade, na ilusão, né? Porque a gente vai atrás de certas coisas para suprir o vazio que está na nossa alma. E esse vazio é só Deus que preenche, porque nós não somos daqui. Por isso que nós sentimos falta de algo tão grande que só Deus pode suprir. E foi algum tempo assim, eu me negando a participar daquilo. Eu lembro que uma vez a minha irmã estava andando e eu falei, quer saber? Eu vou passar numa igreja universal aí. Todo mundo fala dela, eu vou entrar. Ninguém me conhece lá.
E foi o meu primeiro contato. Aí eu lembrei daquilo. Não sei como veio à minha mente a experiência que minha mãe tinha tido. E eu falei, realmente, esse negócio de crente não é para mim. Mas ainda senti aquele vazio no meu coração. E, gente, Deus é tremendo. Ele sabe como lidar perfeitamente com cada um, né? Eu terminei o ensino médio e resolvi fazer uma faculdade. E achei que fazer economia era chique, né? Eu quero ser economista. E comecei a fazer lá na UPS economia. E foi através de uma amiga lá. Eu estava tendo dificuldade, porque os cálculos não são cálculos assim tão tranquilos, simples igual eu imaginava. E eu estava me debruçando e eu não conseguia realmente captar, né, entender e me sair bem nas provas. E uma amiga minha pegou e falou assim, linda, eu tenho a imagem dela até hoje na minha mente. Ela falou bem assim para mim, ela falou, Valéria, eu te ensino, eu vou te ajudar a passar na disciplina. Você não vai ter que pagar ela de novo. Mas você vai ter que ir na minha igreja. E falei, eu? Aí eu comecei a fazer os cálculos para ver quanto que eu precisava pagar na disciplina. Mas eu tinha dinheiro? Não, né? Não tinha. Então, assim, e ela insistindo, ela falou assim, você decide, eu sei a matéria. E eu fui com aquilo, e ela falou, Valéria, aí teve um dia que ela falou bem assim, sua única chance é estudar. Ninguém aqui vai te ensinar, porque eu sempre fui meio bichinho do mato, né? Aquada, assim, de poucos. E ela falou assim, e ela, cara, era uma pessoa que abria os olhos, parece que ela chegava, o ambiente mudava. Todos os professores a amavam, né? A letra dela era mais bonita, né? Linda, como sempre. E eu peguei e falei bem assim, gente, eu vou ter que me sujeitar a isso. E eu falei, tá bom, você me ensina e eu vou. Ela falou bem assim, então tá bom, você vai passar o sábado inteiro na minha casa, você dorme lá e domingo de manhã você vai para a escola bíblica comigo. Assim foi, gente. Uma igreja totalmente tradicional. Que eu falei, gente, eu estou envergonhando, porque eu fui com uma calça jeans, né, do mundo, pelo amor de Deus, eu não sei. Hoje eu me olho e falo, como eu tive coragem de usar aquilo, né? Uma blusa, e assim, e ela tranquila, serena, e me apresentando para todo mundo. Eu só sei que na hora que começou, aí veio o momento marcante, né? Numa escola bíblica. Começou a tocar um hino da Aline Barros, acho que é Família. Vem desfrutar do amor de Deus. Gente. Lindo, lindo, lindo. Deus tinha um propósito para a minha vida, para me chamar de novo. Porque eu lembro claramente que eu fechei os meus olhos e comecei a escutar o coral, porque eram as irmãs cantando. E eu falei, Senhor, o Senhor é capaz de fazer isso? Esse Deus é capaz de fazer isso, transformar é tudo que eu quero. E só sei que ali iniciou minha caminhada, porque eu aceitei a Jesus. E foi lindo, né? Porque numa igreja tradicional deveria assustar, né? As mulheres de saia, assim, sem brinco, sem ornamento nenhum. Mas aquele hino falou tão profundamente ao meu coração. Parece que era Deus respondendo à necessidade que eu tinha. Eu queria uma família diferente. Eu queria uma família aos pés do Senhor. Mas nem sempre tudo vai ser conforme a gente traça, né? Como a gente planeja. E eu só sei que a igreja ficava um pouquinho longe de onde eu morava, porque aí essa igreja é em Sobradinho, né? Na verdade. A gente morava na Asa Norte, teve um momento que a minha irmã falou bem assim, olha, eu vou construir a minha casa, não quero pagar mais aluguel, vocês se viram para ir para a faculdade, para a escola agora. E mudamos para Sobradinho. Foi por isso que eu conheci, estava perto, né, da igreja. E quando eu ia para a igreja à noite, o culto terminava muito tarde, minhas irmãs ficavam muito preocupadas, né? Na verdade, elas não aceitaram de início, acharam estranho, né? E num desses eventos, eu falei, como que eu vou começar a ir para a igreja? Eu não tenho um tostão furado porque eu sou desempregada. Como que eu pego o ônibus? Né? Estudante é o quê? Né? Só estuda. Vegeta.
E eu não tinha condições. Meu irmão não conseguia me pegar todos os domingos lá na igreja. E terminava 9h40, os irmãos ficavam conversando, ia ser 10 horas. Só sei que aconteceu num dia de semana, eu já quis fazer a classe de discipulado, né, para o batismo. Eu falei, quero esse negócio, eu vou me batizar. E eu fazendo a classe de batismo também era à noite. Meu irmão falou bem assim, meio de semana eu não consigo te pegar. E num desses eventos, eu fui para a parada sozinha, não sei como aconteceu, né? Isso aí são muitas histórias, não dá para detalhar tanto. Olha que eu sou prolixa. Eu estava na parada sozinha, estava deserto, eu vi um cara na minha frente e um outro que estava no carro, no portão, eu só vi ele dando um cavalo de pau e parando assim. E falou bem assim, entra, moça, entra. E eu não sei como, eu entrei no carro dele. Olha o perigo, né? Eu não sabia se eu estava tendo um livramento ou se eu estava... Depois que eu fui imaginar. Mas ele foi tão assim, ele falou, moça, não fica na parada esse horário. É super perigoso. Ele me levou em casa e conversou com as minhas irmãs. Por que ele estava me levando em casa? Aí foi a gota d'água. Acabou a igreja, né? Porque eu não poderia ir mais. E nisso, gente, entra o Hugo na minha vida, né? O Hugo morava em Sobradinho. E eu lembro dele evangelizando, num dia convidando os jovens para o culto, né, de jovens que ia ter na igreja, pequenininha lá no condomínio. Foi ele, a Laurinha. E eu lembro que ele falou assim, olha, você chegou aqui agora, a gente tem um culto, a gente é ali da igreja. Eu falei, eu vou. E, gente, parece que foi a provisão do Senhor na minha vida. Porque aí eu fui, conheci todo mundo, né? E nunca mais quis sair de lá. E foi o meu aconchego, foi o meu refúgio. E ali eu fui ativa, participei de tudo. E o Hugo entrou na minha vida, né? Aí, como eu cheguei na Bethesda, através do Hugo. Isso mesmo. Porque aí, né, aconteceram algumas coisas sérias nessa igreja. E foi bem no momento que eu estava me preparando para o meu casamento, né? E o Hugo tem grande participação disso, que ele bateu a real logo para o Cristiano. Quem a Valéria é, né? De fato, não passou a mão na minha cabeça. Mas aquilo foi bom para o Cristiano, né? Porque ele já entrou no casamento sabendo. Ele falou, o Gão falou. Tá falado. Tá falado. E nisso eu me casei e a gente meio que acaba que você perde os contatos um pouco, né? Mas o Cristiano continuou falando com ele, de vez em quando ele ia na minha casa. E agora vem o fato, né? Como eu vim parar na Bethesda. O Hugo e a Isabela, né? Pequenininhos. Eu tive uma conversa muito séria com o Cristiano. Nós sentamos e vimos a necessidade de ter uma identidade. Porque nós sempre congregamos lá no Guará, junto com a família, né? E eu não me sentia com liberdade, na verdade, de adorar a Cristo, né? Se eu chorasse, alguém estava achando que, né, teve alguma coisa. E assim, eu falei, não é saudável. Tem coisas minhas que precisam ser tratadas, tem coisas do Cristiano que também precisam ser tratadas e não estão acontecendo, né? Eu falei, amor, a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa ver isso. E ele falou bem assim, mas sem igreja a gente não pode ficar. E não por nós, porque a gente, adulto, já sabe o caminho, né? Mais fácil. Cabe a nós a decisão, mas a criança, quando você apresenta na igreja, você se compromete diante dos céus e da igreja que você vai ajudá-la a seguir no caminho. E isso tem um grande peso. E foi aí que eu não sabia. O Cristiano estava conversando com o Hugo. E na pandemia a gente estava indo na PIB lá do Guará, que para mim eu gostei bastante de lá. É uma batista tradicional, né? Mas uma bênção também. E eu falando, Cris, eu preciso de uma igreja de manhã, eu preciso de uma igreja que o culto seja pela manhã. As crianças sofrem muito quando acordam cedo para a aula. E nessa conversa com o Hugo convidou a gente, né? E o Cristiano falou assim, no próximo domingo a gente vai lá na igreja que o Hugo congrega.
Aí eu falei, ai meu Deus, lá vem o Cristiano, né? E a gente veio, né? E quando a gente chegou aqui, a recepção, porque Bethesda é família, né, gente? Hoje eu entendo. Família, a gente sente saudade, família, a gente quer estar junto, família se apoia. E eu conheço o Cris, ele me conhece, né? 16 anos de casado, e quando ele levantou a mão e deu um glória diferente, eu falei, o Senhor falou com ele, a gente não vai sair mais daqui. E assim foi. Fomos conversar com o pastor e com a pastora, né? E estamos aqui até hoje. Que bom. Que bom. Nossa, meninos, que Delícia. bom. Cada experiência, né? Cada história. Cada uma com É uma Com história, certeza né? vocês vão já, nesse primeira parte, já tá impactando aí as pessoas, né, quem está nos assistindo, né? Bom, eu queria aqui trazer um pouco para o nosso tema, né, do episódio. Como vocês diferenciam as ações de Jesus, né, ele como Senhor, que é aquele que ordena, e como Mestre, que é aquele que nos ensina na vida de vocês? Como que vocês... Quer falar? Isso. Então, eu continuar falando, Aham. né? A voz está aquecida, é bom Pode, que não vai não, falhar. fica à vontade. Não tem problema. Então, como eu vejo Cristo como Senhor, igual você leu aí, é muito no sentido de obediência, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, né? E cabe a nós o quê? Obedecer como servos, como filhos. E então, quando você reconhece esse senhorio do Senhor, eu creio muito que assim, a partir do momento que você levanta a mão em confissão na igreja e reconhece Ele como seu único e suficiente Senhor, é Deus ali, é Cristo ali como Senhor. Ele tem autoridade para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? E, assim, tem coisas nas nossas vidas que acontece que é só Deus. Aflições que a gente passa, momentos difíceis que a gente atravessa na caminhada cristã, que é só Deus que resolve, que é só Jesus ali com a intervenção dele que pode atuar fazendo alguma coisa, né? E esse atuar mostra o grande eu sou que ele é, o Senhor, o Deus, né? Que ele é nas nossas vidas. E Cristo como mestre, mestre é aquele que ensina, né? E graças a Deus eu tenho pouco tempo que eu tenho estado aqui na Bethesda, eu tenho aprendido muitas coisas. E como é lindo os irmãos aqui, cada um mais dotado com talentos do que o outro, e se dispor a ensinar. E eu vejo Cristo nisso, porque ele nos ensina através das escrituras, né, da palavra do Senhor, mas ele também capacita pessoas. A partir do momento que a pastora Cíntia senta comigo e fala, Valéria, não é assim que resolve. Valéria, e é o caminhar ali, é ensinar, né, literalmente. Então, eu creio muito nisso, né? Ele como mestre, a parte do ensino, e ele como Senhor, sendo o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Que bênção. Eu acho que ela já resumiu, né? Já falou tudo. Vale. Porque, Então já podemos ir agora? Porque não tem o que responder mais, né? Porque realmente é isso que ela falou. O Senhor é tudo, né? Ele ordena e você querendo ou não querendo, você tem que fazer. Né? Por muitas das vezes a gente não quer obedecer, né? Porque as situações nos levam a, tipo, querer o conforto do dia a dia. Né? Eu fico assim, às vezes eu me paro e eu falo assim, gente, como é que pode? Os menininhos pequenininhos ali no louvor, tocando, né? Um baterista, tecladista. E eu aqui,
meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Porque eu vejo o tanto que as pessoas se doam. Eu vejo assim, na minha vida, eu ainda não ouvi a voz de Deus falando assim, Renata, você tem que fazer parte da equipe de louvor, você tem que ser uma professora na escola dominical. Eu não vejo isso. Até o momento não tive isso comigo, né? Mas assim, eu sinto sempre aquele desejo. A Carol, por exemplo, ela mexe com orfanato, vai visitar como é que é? A casa de oração, né? Enfim, vira e mexe, ela tá nessas campanhas aí fora. E Com eu, alguma ação, né? Em si, com alguma né? ação, Ela eu tá tô dentro. envolvida. Teve a Semana das Crianças lá na estrutural. Ah. Renata, você pode? Tô dentro. Eu sinto essa vontade de estar, assim, servindo na rua, de estar ajudando na rua, mas dentro de entre quatro paredes, eu não me vejo, né? Mas eu tenho aquele desejo de obedecer nesse sentido. Tá pedindo, né? Deus tá comandando um pessoal lá fora, vamos, eu tô dentro. Eu vejo assim que e pelo incrível que pareça, agora que Senhor, obrigada, meu Pai. Porque assim, a gente fica olhando para a vida do irmão que está ali na frente, você queria ser igual aquele irmão que está falando tão bem lá na frente. Ou então a irmã que está orando tão bem, fervorosamente na sua casa ou aqui na igreja. Você fala assim, oh meu Deus, por que eu não oro assim? Por que eu não sou assim? Por que eu não cresci assim, né? Mas aí quando cai a sua ficha assim, que nem caiu agora para mim, né? Eu lembrar dessas ações que a gente foi na estrutural, que a gente foi numa casa, né, de pessoas, oh meu Deus, tão fracas, tão sem a tua presença e ali o Senhor vai trabalhando com a gente e a gente está ali servindo e a gente está adorando junto com aquelas pessoas que não conhecem nem um trisco do que a gente conhece, não tem um conforto que a gente tem dentro de casa, né? Que foram maltratadas, que foram abusadas, que foram... Jesus amado, tenha misericórdia. E a gente vai se vendo, né? Ao mesmo tempo você quer olhar para a vida do vizinho, mas você esquece da sua, daqui a pouco você lembra da sua e você olha para do vizinho. E eu vejo o Senhor assim agindo assim grandemente com essa congregação, de falar assim, faz, e as pessoas obedecem e está fazendo. Cada um no seu cantinho, com o seu dom, né, que Deus deu. Então, assim, o Senhor é assim. Mandou, você faz. Você sentiu, e outra, você sente, quando você está fazendo aquilo, por eu mesmo, até a Cíntia falou assim, irmã, você é do sim, sim para tudo, sim, sim. Isso é ótimo, né? Mas assim, nesse sentido, né, não de estar entre quatro paredes, ou estar ali na frente, ali pregando, ou de estar numa oração, ou alguma coisa, mas assim, de ser voluntária lá fora, de estar ajudando, de estar indo, eu topo, eu gosto. Porque você tinha falado que você gosta de ir pra rua. Pois é, Olha menina, aí, ó, gente, agora ela vai. né? E Aí, ó, Jesus a adolescência aí, ensina. né? Jesus, Rua, agora ela vai né? pra rua. Então, E Jesus ensina, e uma coisa né? liga a E outra, a né? gente Porque eu aprende com nem me isso. toquei nessa parte aí, ó, tá vendo? Eu aprendi com isso, então a gente vai aprendendo com isso. é isso, né? Então, assim, você faz com amor, você se sente... Cara, no lar da irmã... Esqueci o nome da irmã que a gente até foi. Essa agora lá no Gama. Ah, tá. Que teve Marlene. isso. Gente, foi uma bênção. Aquela senhora ali foi... Cara, um divisor de águas, né? Para muitas ali que, cara, que não tiveram... De repente, abre sua porta e recebe as pessoas mal vestidas, doente, que, sabe? Uma situação assim que
Meu Jesus amado, olha que Deus abençoe a irmã Marlene, porque Isso eu no mexe com a lugar gente, dela, eu acho que, eu não sei se eu faria igual ela tá fazendo, mas eu gosto da minha casa cheia, eu não vou mentir, amo a minha casa cheia. Ah, vamos fazer não sei o que lá na Renata, vamos, eu topo. né? Oração. Ah, não tá tendo oração lá na casa da irmã, não? Pode ir lá pra minha casa, ó, pode ficar à vontade. Eu até falei com as irmãs ontem, falei, olha, se ninguém quis orar na casa, pode ir lá para minha casa. Pode vir, porque não tem problema. Mas assim, porque eu gosto de receber. Eu gosto de estar assim, né? Mas assim, Deus é tudo mesmo. É o Senhor das nossas vidas. É o que realmente abre o caminho para você passar assim, seguir naquela... Sabe, você fazendo as coisas assim, com paz, com tranquilidade, com amor, você se sentir feliz por estar fazendo, se doando naquela tal missão, enfim. Eu vejo Deus assim como Senhor da minha vida nesse sentido, né? É isso. Que bom. É isso Ótimo. aí. Eu acho, eu não consigo fazer muita diferenciação entre pensar Jesus como mestre ou pensar Jesus como Senhor, porque vamos pensar, né? Jesus como mestre, ele tinha uma pedagogia muito dele, assim. Ele usava aquelas coisas do dia a dia das pessoas, né, do coloquiais ali, para ensinar para elas de uma maneira que elas entendessem, que aquelas pessoas que eram muito simples, né, que eram muito pobres, que eram marginalizadas mesmo da sociedade, seguissem a ele. Então ele falava do o joio e o trigo e as pessoas conseguiam materializar isso, né? Ele falava de construir a casa sobre a areia e aí a pessoa conseguia entender do que ele estava falando, de jogar a sementinha ali e a sementinha ficar na terra ou ficar na pedra e aí eu pegava ou não pegava. Então assim, usava muito essas situações do dia a dia das pessoas para que todos eles pudessem entender a mensagem. Um bom professor. Um excelente professor, né? Muito empático, vamos dizer assim, né? Ele realmente se colocava no lugar das pessoas para que elas pudessem entender a mensagem. E além disso, ele não só ensinava, mas ele praticava tudo que ele ensinava. E você não consegue, não tem nenhum método, acho que, de ensino melhor do que o exemplo. Né? Então, Jesus não só ensinava, ele praticava. E você vê, os mestres da lei tentaram pegar ele, várias vezes fizeram pegadinha para ele, né? Para ver se ele caía em contradição, alguma coisa ali. E ele não caía, porque ele vivia o que ele pregava. Então, como Jesus ensinava e dava o exemplo, vivia o que ele estava ensinando, eu acho que naturalmente as pessoas naquela época e a gente se sente não só compelido a admirar essa forma como ele ensina, como a obedecer o que ele está ensinando. É natural que ele se torne o líder da sua vida, o senhor da sua vida, porque ele não só pregou aquilo ali, mas ele também viveu daquela forma que ele pregou. Então, eu vejo que essas duas coisas entre ser mestre e ser senhor, para mim, elas são muito unidas, eu não consigo separar, uma completa a outra, por isso, porque ele está ensinando, mas ele também viveu, então ele está me dando um exemplo, e eu não posso ser cristã e seguir a Cristo se eu não estiver seguindo o exemplo dele. Então, por isso, para mim, as duas coisas são muito complementares, e eu não consigo separar as duas. Assim, o que ele me ensinar como mestre é o que eu vou tomar para mim dele como senhor. Que bênção. Agora, em cima disso que você falou, né? Vocês podem compartilhar algum momento em que Jesus mandou vocês fazerem alguma coisa, só que vocês não queriam fazer? E vocês obedeceram ou não? Compartilha com a gente aí. Eu não consigo pensar também assim exatamente na obediência, alguma coisa que Deus tenha me mandado fazer que eu não fiz. Mas coisas que ele não me mandou fazer e eu fiz, eu me lembro de várias. Então, assim, eu acho que nessa questão a gente aprende mais pela desobediência. Né? Acho que teve várias situações na minha vida, por exemplo, quando eu era mais nova, né? Mais novinha. Então, assim, eu tinha os meus amigos não cristãos, por exemplo, da faculdade, sei lá. Cara, essas pessoas podiam fazer o que elas quisessem de errado, que não acontecia nada com elas. Mas se eu fizesse qualquer coisa, tipo assim, era certo que havia uma consequência para mim, sabe? Então parece que muito cedo assim eu entendi que, olha, meu bem, você conhece a palavra. Então assim, se você pisar na bola, você vai pagar um preço. E assim, o seu que você conhece a palavra é mais caro que o dos outros.
entendeu? Então, assim, eu acho que eu aprendi pela desobediência que eu realmente precisava obedecer. E hoje em dia eu não me arrisco nem a fazer um gato na rua, sabe? Daquele gatinho assim, e fazer virar na rua. Porque eu tenho certeza que se eu fizer, se todo mundo fizer, vai dar certo. Mas se eu fizer, vai ter um guarda me olhando, vai ter um. Passar vai ter um sinal, entendeu? né? Aquele sinal amarelo Vai dar que errado muda. pra mim. Então, assim, não faz, Luciano, não faz. Entendeu? Seja, vai certinho, faz correto, porque senão a consequência vem. Entendeu? Vocês, como é que foi pra vocês? Fala. Não, então. Eu já tive, com certeza. Ainda mais nessa parte, assim. Quando você vai caminhando com Cristo, você vai. Hoje eu posso falar. Não sei se eu posso falar o meu relacionamento com Deus mais maduro, mas eu tenho mais ciência, mais consciência daquilo que Deus é para mim, né? Não é. Parece que é mais palpável. Mas já tiveram ocasiões que o Senhor falava algo muito forte ao meu coração e eu sabia que era para falar para outra pessoa, que era ou para ministrar. Eu gosto muito de orar, gente. Eu não sou boa de orar, né? Na frente, na igreja, não sou de multidões. Mas eu amo orar, eu amo falar com o meu Deus. E nesse ponto de oração, o Senhor já colocou algumas coisas no meu coração. Já obedeci algumas vezes, né? Por exemplo, uma vez, não sei como, lá em Sobradinho ainda, a gente estava orando, tal, a gente gostava muito de orar. Foram tempos bons. E o Senhor me mandou falar algo para uma irmã. E assim, eu ali naquele ímpeto, sabe? Assim, eu só fui e falei. Aí depois eu fui ver que o desejo dela era ter um filho homem, né? E eu lembro que ali o Senhor me deu uma passagem que até hoje eu tenho dificuldade de decorar a passagem inteira, né? E o Senhor ali me fez lembrar e falar para ela, orando, ministrando na vida dela, aquela passagem que Maria visita Isabel e né? Gente, só de lembrar, eu não sei como que eu recitei, porque eu não lembrava, né? Assim. E naquele momento eu obedeci e para ela foi uma bênção, mas depois eu falei: Senhor, e agora? Senhor, não me deixa envergonhar o teu nome. É uma coisa muito séria se você for parar para pensar. E depois de um tempo, o esposo dela até falava: não vamos fazer ecografia para saber, não. O Deus de vocês duas aí não falaram que ia ser um menino? Vamos fazer tudo de azul e pronto. Vai ser... Gente, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, e depois disso, eu falei: gente, eu tenho que realmente me controlar. Mas para você ver que Deus está sobre todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, né? E no dia do parto, eu orando, eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, passaram, né? E veio um menino. Deus a presenteou com um menino. E eu obedeci, fiquei feliz de obedecer à voz de Deus, né? Mas tiveram outros momentos que eu não tive essa audácia, porque isso é no espírito mesmo do Senhor, que Ele ministra ao seu coração, Ele confirma de várias coisas, você sabe que não é de você mesmo, então eu tenho esse cuidado. E já tiveram outras vezes que eu não obedeci. E eu sei que o Espírito Santo testifica tão claramente no coração da gente, quando a gente tem uma intimidade assim. E eu fiquei triste porque eu sabia que era Deus falando comigo e naquele momento eu fui covarde, né? E sou até hoje. Eu falo que lá no quarto eu falo: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, né? Porque a capacitação vem de Cristo mesmo, de Deus, né? Ele nos ensina como mestre. Então, na caminhada, a gente vai enfrentando, né? Passando por isso e amadurecendo na palavra, na verdade. Que bom. Eu, no caso, eu lembro
Não sei se exatamente foi Deus falando comigo para eu poder fazer, mas eu lembro de uma amiga da minha irmã, foi até no chá de bebê da Paola, e essa amiga da minha irmã foi a Verônica, ela casada há não sei quantos anos já, e ela doida para ter filho. Só que já estava fazendo até tratamento e tal. E ele não. Bem parecido um pouco, né? E eu senti de falar para ela: não se preocupa, você está muito estressada. Eu senti no coração de falar isso. E ela: não, mas tá difícil, a gente não consegue. E ela muito tensa com isso. Falei: vai viajar, vai descansar, você vai ter filhos. E passou um tempo, ela apareceu grávida, assim. Hoje ela tem 2 meninas, coisa mais linda. E quando eu olho assim no Instagram dela, eu lembro, tá vendo? Eu te falei, né? Quando eu encontrei com ela num churrasco no outro, tá vendo? Eu falei que era para você descansar. Se fosse para você ter, teria, não teria? Então, não falei que você ia descansar, tinha que tirar o cargo, porque às vezes a pessoa fica tão tensa com tanto me disse, não, não vai ser possível, não, o médico está falando que não, 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 que quando eu falei para ela, ela não acreditou muito, ficou meio assim, e hoje tem 2 meninas lindas, lindas, Olha lindas, só, sabe? que lindo. E eu vejo assim que cara, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Eu assim, não sou tão sensível a ouvir a voz de Deus falando assim, faz isso ou faz aquilo. Mas eu acho que é porque ele já tão, eu acho que ele já habita em mim, que às vezes a pessoa vem com uma palavra negativa. Antes eu era muito de retrucar, né? Tipo assim, a pessoa toma na cara. Mas aí depois que você conhece a Deus, você vai matando. Temperamento. Você vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, assim, a pessoa vem triste ou vem. Aí você vai lá e dá uma palavra que acalma aquela pessoa. Então acontece um episódio ou outro. Fases na minha vida que quando você tem que pedir perdão para mesmo você sabendo que você não errou, é difícil, né? Eu, por aprontar muito na minha adolescência, meu irmão me machucava muito, meu irmão mais velho. Me batia, e às vezes ele ia me buscar na escola, me descia até em casa, tipo, daqui no final da rua ali, na surra. Quando era ele era meu pai. Porque eu sempre gostei de ir pra rua. E meu pai nunca foi, assim, vamos falar assim, uma pessoa que eu pudesse me espelhar nele. Porque meu pai sempre foi da rua no mau sentido, não no meu bom sentido. Enquanto eu queria brincar, né, curtir com as amizades, meu pai estava vivendo a vida dele lá fora. Isso me magoou muito. Eu comecei a namorar com o Túlio em 2003. Quando eu me casei foi em 2005. E meu pai saiu de casa em 2005. E meu pai era daquele que, tipo assim, cantava aquela musiquinha, ô galeguinha, do pai. Colocava eu no colo dele e cantava essa música pra mim. Então eu era muito apegada com meu pai. E quando meu pai foi viver a vida dele na Paraíba,
Ele largou tudo para trás. Tudo. Eu trabalhava na Unieuro, né, no escritório com advogados, professores advogados, né? Meu irmão estava acho que com 15 anos, eu não me lembro direito. Meu irmão caçula, Rosalvo, também tem o nome do meu pai, que é Rosalvo. E meu pai simplesmente levou meu irmão para Paraíba. Foi uma fase bem complicada para mim, gente. Muito complicada. Porque meu irmão comeu pão que o diabo amassou. Com meu pai. Que você imagina aquele seu pai que tá saindo de casa, fazendo. Meu pai mexia com turismo, então vira e mexe ele tava levando o povo para onde pudesse, né? Onde aparecesse, ele tava levando. E aí a gente descobriu que meu pai tinha outra. E meu irmão foi pra lá. Meu irmão achando que ia pegar o carro com meu pai e ia direto pra Campina Grande. Não, meu pai simplesmente desvia o caminho, pega a mulher e vai junto com meu irmão pra Campina Grande. Ou seja, meu irmão... Gente, eu vou fazer 18 anos com meu marido. Em novembro a gente faz 18 anos de casado. Meu pai tem 2 anos que a mulher faleceu. Tem 2 anos que meu pai voltou para casa. Quando meu pai saiu de casa, eu sofri muito com isso. Muito, 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 muito. Porque eu sofri mais pela minha mãe, que achava que meu pai não tinha mulher nenhuma. Que meu pai sempre estava se dedicando à família, sempre dando ali tudo que, sabe, pudesse pela família, fazendo de tudo para suprir as necessidades da família. Como eu falei, na minha parte de criança, adolescente, meu pai sempre foi um ótimo pai. Porque todo final de semana a gente estava almoçando fora. A gente estava indo para clube, a gente estava curtindo família. Mas aí dessa parte de juventude já para velha... Adulta, idade adulta, né? Vamos. Essa adulta que eu acho que, enfim, né? Foi complicado. Foi complicado porque a gente começou a descobrir uns podres. E minha mãe achando que não. Não. Se minha mãe se fazia de, sei lá, cega, não queria enxergar, sabe? E quando você tem Deus no seu coração, como eu falei, que flui as coisas que... Eu simplesmente escuto a voz de ligar para o meu pai e pedir perdão para o meu pai. Eu não queria ligar para o meu pai e pedir perdão de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Por que eu ligar para pedir perdão para o meu pai? Foi ele que saiu de casa, foi ele que fez o errado, foi ele que aprontou com a minha mãe, foi ele que... Entendeu? Levou meu irmão mais novo para viver uma vida que misericórdia. Eu trabalhava com os advogados, eu já estava doida. Eu e meu marido, a gente estava querendo já pegar o carro e ir atrás do meu irmão na Paraíba, porque a gente conversava no telefone. Cara, o que ele contava parecia que estava me rasgando por dentro. Eu não estava conseguindo nem trabalhar. E eu conversava lá ele foi até padrinho do meu casamento, o professor Márcio, de Direito. Ele falou, não, pode ir. Se preocupa não, a gente vai entrar assim, vamos fazer isso, que vai dar certo, e você vai lá e busca o teu irmão. Ou a gente vê uma passagem. Cara, mas graças a Deus, não demorou muito, meu irmão voltou para casa.
E ainda aquela vontade de, tipo assim, sabe, você não querer escutar a voz, de te pedir perdão, não vou pedir, não vou, não. Fiquei um tempão. Não vou, não vou, não vou. Mas aquele negócio te incomoda tanto, tanto, que você só sente paz quando você faz. E aí, no dia que eu liguei para ele, que eu falei que eu o perdoava, pronto. Né? Foi aquele alívio para mim. Mas tem horas que realmente, pelas situações, você não quer pedir perdão. Você não quer ir atrás. Principalmente se a pessoa te xinga, se a pessoa fala isso. Cara, eu na família do meu marido, eu fui mal vista desde quando a gente, tipo assim, a gente namorava. Você vai namorar com essa menina? Sabe? Quem é ela? Tipo assim. Aí até minha mãe falou assim: "Ai, você não vai namorar com esse cara? Com 2 filhos?" E aí, tipo, mas a gente vê que não importa a circunstância, não importa o que você está passando, você está calma ali contigo, né? Consigo mesmo. E Deus é a tua calmaria. Deus está, sabe, trabalhando com você e tem trabalhado, porque era para eu tratar a família de um jeito, tanto a minha quanto a do meu marido, de um jeito também. E você vê, meu apelido, só para você ter uma ideia, meu apelido era Limão, de tão azeda que eu era com as pessoas. Então, tipo, eu realmente, o que fazia aqui, eu pagava aqui mesmo, né? Olho por olho, dente por dente, era tipo isso. Então, tô nem aí, tô nem aí. Mas aí vai acontecendo cada fase na sua vida, assim, que você fala assim, cara, tem que ser Cristo mesmo na sua vida, porque você não é um nada. Aí entra o mestre, ensinando, capacitando. E aí você vai, e aí você aprende a perdoar, você aprende a aceitar o outro como uma pessoa que também precisa de um olhar diferente, né? Porque nem todo mundo é igual. Então, assim, você vai trabalhando e você vai aceitando, né? Então, é isso. Às vezes que eu vi, não sei se foi bem essa do meu pai foi. Eu senti mesmo que foi o Senhor falando comigo para eu fazer, sabe? E essa da amiga da minha irmã, eu já senti porque eu acho que eu sempre tentei passar para as pessoas assim um ponto positivo, sabe? Que não interessa a sua dificuldade, não interessa o seu problema. Deus está contigo. Ele pode fazer o que você não pode, né? Então, assim, cara, Deus é tremendo. Então, eu vejo assim na minha vida, sabe? O falar de Deus, assim, nessas duas situações que me marcaram, sabe? É isso. É maravilhoso, né? Poder ver a ação do Senhor de amor e misericórdia para as nossas vidas. Nossa vida. Nossa, Verdade. demais. Meninas, estamos chegando ao final desse episódio agora. Né? Passou rápido, né? Eu sempre falo aqui que passa rápido, né? A gente começa com aquela tensão, Gente, né? eu sou uma tagarela agora. Eu não falava Passou desse rápido, jeito. né? E aí eu vou terminar a nossa conversa fazendo a nossa pergunta, que é a pergunta-chave, né, do nosso podcast. Né? Luciana, quem é Jesus para você hoje? Eu nunca vou tirar o mérito, nem diminuir o mérito dele ser o nosso Salvador, né? Que eu acho que essa é a meta principal, né? Que ele é o nosso Salvador. Mas eu gosto muito de pensar nessa parte do mestre, dos ensinamentos. Porque em uma pregação eu escutei que ser cristão é seguir a Cristo. E o que é seguir a Cristo? É você, nas suas situações de dia a dia, você pensar, o que Cristo faria no meu lugar?
né? Exatamente. E nessa situação que está difícil aqui no meu trabalho, ou nessa situação que está difícil aqui no meu casamento, com os meus pais, tal, o que Cristo faria no meu lugar? Então, quando você olha para Cristo dessa forma, isso te traz contexto para você materializar essas questões na sua vida, até porque as suas atitudes, elas falam mais alto do que as suas palavras. Então, eu acho que eu consigo dar um testemunho, uma mostra da minha vida enquanto cristã, muito mais com as minhas atitudes do que com qualquer coisa que eu falar. E eu só vou ter essas boas atitudes, só vou ter essa vivência cristã se eu olhar para os ensinamentos e se eu tentar replicar eles de alguma forma no meu dia a dia. Então, essa parte realmente dos ensinamentos, que legal que a gente veio nesse dia que a gente está conversando sobre o Jesus Mestre, né? Sim. Porque essa parte dos ensinamentos realmente, para mim, é a que eu me sinto mais na obrigação realmente. Assim, eu não tenho como fugir disso, eu não posso fazer diferente disso. Se eu digo que eu sou cristã, então eu não posso fazer diferente do que ele está me ensinando. Eu preciso dar esse testemunho. Amém. E você? Quem é Jesus para você hoje? Jesus, para mim, sempre foi tudo, né? É assim, na minha caminhada. Ele foi minha salvação, porque me chamou, né? E hoje, nesse exato momento, nesse período que eu estou vivendo, por isso que eu gostei, apesar de vir com um pouquinho de medo, né? Que a gente fica um pouco ansioso. Eu falei assim, é o que o Senhor está sendo para a minha vida. Ele está sendo mestre. Como eu tenho sido ensinada. E esse ensinar é igual ele fazia com seus discípulos, é andar junto, né? E nós temos essa oportunidade aqui de andarmos juntos como irmãos e ir crescendo na fé. Então, hoje, eu posso dizer que Jesus é meu mestre, porque eu tenho amado aprender e eu tenho visto ele me capacitando e eu tenho visto a misericórdia dele e o amor dele na minha vida. Amém. Amém. E você, Renata? Quem é Jesus para você hoje? Jesus para mim, primeiro, um pai, que ele foi para minha mãe, quando minha mãe aceitou ele, quando entregou minha vida nas mãos dele, né? Quando ela confiou que ele poderia me curar, para não arrancar minha perna, como eu falei, que os médicos estavam querendo arrancar minha perna. Segundo, que ele também é meu salvador, né? Que me livrou lá do lamaçal, lá da rua, das coisas imundas, das coisas... Enfim. Mas eu falo também que ele é o meu curador, né? É uma pessoa que cura, porque eu adquiri uma bactéria também no braço direito, a qual eu passei por 2 cirurgias. A bactéria, quando eu fui, era para ter caído até na corrente sanguínea, mas Deus foi tão bom comigo que o médico olhou para mim, vai na sua casa, pega as suas coisas que a gente vai operar hoje, você. E aí fiz a primeira cirurgia e nisso a gente achou que já estava ali. E eu tinha falado ali mesmo, engraçado, as nossas palavras têm poder, né? Depois que a gente para e a gente vai analisar que no mesmo dia que o médico falou, eu falei assim, o máximo eu vou fazer 2 cirurgias. Eu nem sabia aonde a bactéria estava, o que a bactéria tinha feito no meu braço. Na primeira cirurgia foi tirado todo o líquido e tal. E aí, muita medicação, ida e vinda para o hospital, aquela coisa toda. A bactéria foi para o osso. E eu tive que fazer a segunda cirurgia. Isso tudo por causa de uma infiltração que eu fiz, tá?
Eu tinha muito problema de tendinite, bursite, né? Enfim, tudo it eu tinha. E aí o médico pegou e falou assim, não, isso aí é problema de jogador de tênis ou de vôlei, então é comum sentir essa dor. E eu tomei a tal da beta-40, que é para parte de lubrificar e tal. Tanto é que com 10 minutos eu fazia todos os movimentos que eu não estava fazendo. E essa bactéria eu peguei nesse dia da infiltração, porque tanto é que quando eu fui para casa, eu saí da policlínica lá do bombeiro, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu acho que foi isso. Quando eu cheguei em casa, meu braço caiu. O Arthur estava com 4 para 5 anos. Então, Jesus foi meu suporte nesse tempo todinho. Amém. Cuidou de mim de uma forma tão especial. Tem cuidado que eu não conseguia nem me vestir, nem me lavar direito. Meu marido, que me dava suporte, ainda tinha que cuidar de criança. E lá vou eu, volto para a cirurgia de novo, porque a bactéria tinha ido para o osso. Então, assim, enfim, eu falo que Deus é meu curador, Deus é meu tudo, meu suporte. Deus, para mim, Jesus, é aquele que sussurra no seu ouvido e fala assim, descansa, confia. Quando sussurrou no leito lá do hospital, quando minha mãe estava internada agora em janeiro, que o médico, com 2 dias, minha mãe na UTI, os médicos dão um laudo para a gente que era declínio a óbito, evoluindo a óbito. E você com 2 dias assim, você é agoniado, porque você quer resposta, e não tem nada, e nada, nada. Minha mãe saiu da UPA do Núcleo Bandeirante, foi transferida para o Gama, Hospital do Gama. E nisso a gente na luta de querer um hospital e não estava conseguindo, até a gente ir lá na promotoria e conseguir na promotoria um hospital. Lógico que teve vários anjos, né, que estavam ali por trás ajudando a gente, né, a conseguir essa vaga para minha mãe. E lá no Hospital do Gama, o médico falou assim, pode reunir todos os irmãos. Aí, ou seja, meu irmão lá no Pará, acho que era no Pará, Paraná. Como é que ele ia vir? De caminhão. Ia demorar o quê? Uns 2, 3 dias para ele chegar de caminhão? Não, ele não importa. A hora que ele chegar, seja de madrugada, eu vou deixar ele entrar para ver sua mãe. E eu bem ali em cima. A Cíntia foi até nesse dia, ela estava lá embaixo. E eu já estava lá em cima. E eu só escutei a voz. Descansa. Confia. E aí eu e meus irmãos entramos na campanha de jejum e oração por 7 dias. Minha mãe estava entubada. Com 7 dias, minha mãe saiu do tubo. A gente vamos continuar por mais 7 dias. Com mais 7 dias, minha mãe saiu da UTI. Vamos continuar por mais 7 dias. Foram 21 dias. Do jeito que Deus... Foi Deus na vida da minha mãe. Quando ela me entregou naquele leito ali no hospital para amputar minha perna, que ela não quis entregar, que ela entregou para Deus. Eu vi o tanto que Deus era Deus na minha vida, quando eu tive que entregar para minha mãe. Porque chega um ponto na sua vida que você tá tão cansada, que não tem mais jeito. Mas quando você escuta a voz, descansa, confia, aí pronto. Aí abre aquele leque
Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E 3 horas da manhã, você acorda 3 horas da manhã, misericórdia, irmão. Ninguém merece acordar 3 horas da manhã para ficar fazendo oração, não. Eu não sou irmã de oração para ficar 3 horas da manhã orando, eu amo. não. Eu já é automático para mim, gente. Não rola. E muitas Eu das vezes. gosto. Mas assim, quando você tem um Mas cada propósito, um tem quando um você chamado, quer um né? resultado, quando você acredita naquela voz, que você. É isso, vamos fazer, você paga o preço. E você vai e faz. Então, tipo assim, ai, é bom. Deus é meu tudo. Jesus é tudo na minha vida. É tudo. É tudo. Eu falo, é tudo mesmo. Porque até no nascimento do Arthur, eu sabendo que o Arthur ia nascer com um lábio leporino, da gestação até o nascimento, quando eu cheguei lá no hospital para me internar, que a moça pegou e falou assim: você vai ter que ir para outro hospital, porque aqui não tem UTI natal, não. Né? A UTI para criança não tem. Você tem certeza que você quer ficar aqui nesse hospital? Porque não tem UTI aqui para o seu filho. Eu falei, não, mas eu não vou precisar. Eu falei bem assim, eu não vou precisar. Quando eu falo que é natural de mim, tem horas que flui, assim, não precisa de ouvir uma voz, né? Tá sensível ao Espírito Santo. Eu acho que quando você Mas tem... Deus tem a sua multiforme sabedoria, né? É. Ele fala de formas particulares, individuais. É isso, Ele não é um É isso então algo que aconteceu comum. comigo, porque, cara, você simplesmente, você tá ali para dar luz e de repente a moça fala que você vai precisar de uma UTI e eu falo assim, não, eu não vou precisar de uma UTI. Eu vou fazer o parto do meu filho aqui nesse hospital, tá tudo certo para esse hospital. Eu não vou atrás de outro hospital. É esse hospital que meu filho vai nascer. E pronto, nasceu. Coisa mais linda, maravilhosa. Né? Teve que operar com 4 meses, a fenda labial. Graças a Deus foi o único probleminha que a gente passou. Lógico que meu filho vai precisar por mais um tratamento futuramente, quando formar né, a questão da face, para corrigir o nariz, mas isso é detalhe. Né? Então, assim, eu vejo que Cristo é o centro das nossas vidas. Jesus é tudo. É o Jesus Senhor, verdadeiramente, é o Senhor né? mesmo. É que comanda, que dirige, enfim. Está com a gente em todos os momentos, seja eles bons ou ruins. Ele está conosco. Jesus é tudo. Ele está com a gente, né? É verdade. Com a gente lado a lado, né? Nossa, meninas, que bom. Eu queria agradecer vocês, né, por ter compartilhado tanta coisa, tantas histórias, né? Coisas íntimas, né, de vocês, assim. Tenho certeza que as pessoas, né, muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo, vão se sentir tocados com as histórias de vocês, né? Vocês querem deixar algum recado para a gente finalizar? Querem falar alguma coisa a mais? Acaba muito rápido É? isso aqui. Olha aí, tá Eu vendo? só sei que, assim, Foi a gente que falou demais, você falou a gente não pouquinho. espera passar por uma coisa dessa, né? Que ontem, quando a gente ficou sabendo que ia participar, meu Deus do céu, meu coração tá acelerado, assim, de uma forma que eu falei assim, pronto, meu coração vai sair pela boca, o que eu vou dizer? Então, tipo assim, eu falo demais, né? Coisas que eu acho que não era nem para eu ter falado, acabei falando, mas é assim mesmo, Não, a mas gente é vai... é o Espírito né? Santo, Deus vai Enfim, conduzindo, não adianta, né? Um textinho ali que você tem que decorar e pronto, tem umas perguntas e tal, e você vai lá e... Não, eu acho que... É assim, né? Foi fluindo, né? Foi espontâneo. Eu acho que eu tenho que agradecer a produção do podcast, né? E também a pastora Cíntia, que tem preparado, né, a cada episódio um roteiro, Direcionado, né? E claro, né, que ela está guiada pelo Espírito Santo, mas assim, ela tem se dedicado muito com isso, né? E eu vejo tanto que eu também aprendo, né? Então hoje o episódio, né, o mestre é aquele que ensina, né? Então eu tenho também a cada episódio, né, eu saio daqui impactado, é o que eu falo, né, para todo mundo aqui. Eu vou embora, mas assim, eu vou tocado pelo Espírito Santo, né? Porque cada episódio são histórias diferentes, né? Eu acho que isso é legal, né, da gente contar isso nesses 15 anos do aniversário, né? Legal, muito obrigado. Obrigado vocês. Eu que agradeço. Né? Agradecer Agradeço. também o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né? E que até o próximo episódio e que fique com Deus.